O foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado, é uma lei prevista na Constituição Federal de 88. A lei foi pensada como uma forma de conter abusos contra as autoridades responsáveis por tomar decisões de interesse público sobre os rumos do país, como é o caso de deputados e senadores, que sem esse mecanismo jurídico ficariam sujeitos às ameaças políticas de seus adversários e poderiam ser processados e responder ao processo perante um juiz de primeira instância, conforme ocorre com as pessoas comuns. Acontece que um cidadão do povo que tenha sido condenado em primeira instância poderá, se tiver recurso financeiro, recorrer às instâncias superiores da Justiça, como os Tribunais Regionais Federais, o Superior Tribunal de Justiça e, por fim, ao próprio STF. Portanto, um processo iniciado na Justiça de primeira instância pode levar anos e mesmo décadas até ser julgado pelo STF. O mesmo não ocorre com os processos contra deputados e senadores, pois estes, sendo julgados pelo STF, não tem como recorrer da sentença, já que o Supremo é a Corte Máxima de Justiça do país. Se é assim, por que então se diz que os políticos têm foro privilegiado? Primeiro, porque um deputado ou senador só pode ser preso em flagrante delito, ou com autorização da Câmara dos Deputados. Isso explica, por exemplo, porque a deputada e pastora evangélica Flor de Lis, acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de arquitetar o assassinato do marido, não está presa. Ainda que o caso de Flor de Lis trate-se de um crime comum, ela só poderá ser presa se perder o mandato de deputada. Para isso, a Câmara abriu processo na Comissão de Ética, que tem um prazo de 90 dias, para decidir se arquiva o caso ou remete para votação no plenário da Câmara. Assim, os deputados decidirão ou não pela cassação do mandato de Flor de Lis. Perdendo o mandato, a deputada perderá também o foro privilegiado e poderá ser julgada pela Justiça de primeira instância. Caso um pouco diferente é o do deputado bolsonarista Daniel Silveira, que foi preso em flagrante. Aliado do presidente Bolsonaro, o deputado do PSL foi preso em flagrante após ter publicado um vídeo com apologia ao ato institucional número 5, o chamado AI-5, no qual pedia a implantação de uma ditadura no país, portanto, atentando contra a democracia e defendendo a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas duas pautas são inconstitucionais, por atentarem contra a democracia. A prisão foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e cumprida pela Polícia Federal. No entanto, mesmo preso em flagrante, o deputado só poderia continuar na prisão se a Câmara dos Deputados, pelo voto da maioria dos parlamentares, mantivessem a decisão do ministro do STF, o que de fato ocorreu quando o plenário da Câmara, por 364 votos a favor e 130 votos contrários, manteve a prisão do deputado Daniel Silveira. Como no caso da deputada Flor de Lis, o deputado Daniel Silveira responde processo no Conselho de Ética da Câmara. Se tivesse o mandato cassado, o processo que hoje tramita no STF contra ele poderia ser transferido para a Justiça Comum do Rio de Janeiro. Se esses casos parecem tramitar rápido, a história mostra que nem sempre foi assim. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, o STF recebe em média por ano 70 mil processos. Como são 11 ministros, cada um fica responsável por julgar cerca de 600 processos por ano. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, publicado em 2017, um processo para ser julgado no STF demora em média 3 anos e 8 meses. Essa demora explica, ao menos em parte, a sensação da população de que o foro prerrogativa de função é um privilégio da classe política. Daí que se compreenda como foro privilegiado. Ao contrário do que se possa pensar, o dito foro privilegiado no Brasil não é exclusividade de políticos como presidente da República, senadores e deputados federais. E nem todos os casos envolvendo alguém com foro privilegiado é julgado pelo STF. No Brasil tem foro por prerrogativa de função o presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado, incluindo os ministros do STF, os comandantes das Forças Armadas, senadores e deputados federais. Os ocupantes dessas funções públicas, em caso de infrações penais, são julgados pelos ministros do STF. Contudo, o presidente da República só pode ser julgado pelo crime de responsabilidade pelos deputados e senadores, no que conhecemos por processo de impeachment. Já os governadores de Estado e desembargadores, esses servidores da Justiça, são julgados pelos ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Prefeitos, em caso que envolvam recursos federais, e juízes de piso e juízes de primeira instância, são julgados por desembargadores dos Tribunais Regionais Federais. E, por fim, também tem foro por prerrogativa de função os deputados estaduais, prefeitos, membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, os quais, em caso de cometimento de crimes, são julgados por membros do Tribunal de Justiça Estadual. Em 2017, por um estudo realizado pela Consultoria Legislativa do Senado Federal, foi constatado que existia 54.990 autoridades, entre políticos e integrantes do Poder Judiciário,
com foro privilegiado no Brasil. O foro privilegiado não é exclusividade da legislação brasileira. Países como Espanha, Portugal, Itália, Colômbia e Argentina também têm leis que garantem o foro por prerrogativa de função. Porém, uma quantidade de pessoas protegidas pelo foro bem menor que no Brasil.